Boa noite, meu nome é Rafaela Barra. Boa noite, meu nome é Manuel e hoje o Fisiocast tem como pauta a lesão do atleta Lucas Moura, jogador de São Paulo. No dia 3 de maio, os torcedores do São Paulo receberam a triste notícia de que o atacante deles, Lucas Moura, teria sofrido um rompimento completo do tendão de Aquiles. Lucas ele sofreu esse rompimento durante uma partida contra o Bahia. O atleta ele vinha se recuperando de uma lesão, passou 2 meses afastado e nos primeiros 20 minutos de jogo em campo ele sofreu essa lesão e após o diagnóstico foi confirmado que ele sofreu essa lesão, que é uma das mais recorrentes e perigosas para atletas de alto rendimento como ele. Lucas entrou no segundo tempo da partida e cerca de 20 minutos depois ele caiu no gramado com fortes dores no tornozelo direito. O mecanismo de lesão é compatível com o que é popularmente conhecido no esporte como arrancada explosiva e mudança brusca de direção. E isso é muito comum de gerar esse tipo de lesão, porque esse movimento gera uma sobrecarga muito grande no tendão de Aquiles. É muito comum em esportes como futebol, basquete, esportes que você costuma correr muito. Após a realização de exames, o rompimento do tendão foi confirmado ainda na noite do jogo. E no dia seguinte, Lucas passou por um processo cirúrgico para a reconstrução da estrutura lesionada. E para atletas de alto rendimento profissional, como o caso do Lucas, a intervenção cirúrgica é muito mais indicada, porque ela traz inúmeros benefícios, como por exemplo, maior estabilidade, previne lesões recidivas, previne que ele tenha novamente essa mesma lesão e promove um retorno ao esporte muito mais rápido. Bom, após a intervenção cirúrgica, o atleta ele deve dar início de imediato na fisioterapia, que é o que realmente vai fazer essa reinserção dele no esporte. E indo por partes, na primeira fase do tratamento, que é o pós-operatório imediato, vai da primeira à segunda semana, tem como objetivo reduzir a dor e o edema na área lesionada, proteger a cicatrização do tendão e evitar que o atleta tenha complicações pós-cirúrgicas. No caso dele, algumas condutas fisioterapêuticas que a gente pode estar utilizando para o tratamento seria a imobilização com a bota ortopédica, o uso de moletas sem a descarga de peso. No caso dele, ele ainda também usava uma espécie de motinha para estar se locomovendo. Exercícios leves para a circulação sanguínea, o controle da inflamação e também o método Price, que é um método muito utilizado em atletas, onde o P ele vai lidar com a proteção daquele membro, o R vai lidar com o repouso, o I se trata do ice, que é a utilização do gelo, o C vai ser a compressão daquele membro e o E é a elevação do membro. Em seguida, o atleta passa pela fase 2, que vai da segunda à oitava semana e se trata da recuperação funcional dele. Alguns dos objetivos a serem trabalhados seria a recuperação da mobilidade do tornozelo, iniciar o ganho de força desse atleta e melhorar o treino de marcha dele. E como conduta, tendo em vista que essa fase 2 consiste na recuperação funcional dele, a gente vai começar a colocar essa área cometida em atividade, fazendo isso como mobilizações articulares de forma progressiva, exercícios ativos leves, fortalecimento da panturrilha, hidroterapia, que pode ser utilizada também, e treino de marcha para colocar esse atleta para andar. Na fase 3 do tratamento, a gente já parte para fortalecimento e o retorno ao esporte. Essa é uma fase que se dá com meses de tratamento, de 2 a 6 meses, e como aqui fala, é uma fase vital, de suma importância para o retorno desse atleta das suas atividades esportivas. Como objetivo, essa fase tem recuperar a força muscular, melhorar o equilíbrio e a propriocepção e preparar o atleta para os impactos que ele pode receber ao voltar a desempenhar suas atividades esportivas. E algumas das condutas que a gente pode estar usando nessa fase 3 seria os exercícios excêntricos para a panturrilha, o treino funcional, que seria direcionado ao esporte do atleta, e no caso do Lucas seria o futebol, a pliometria com exercícios explosivos, corridas progressivas e também o treino de mudança de direção para atuar diretamente no mecanismo de lesão daquele atleta. Ainda na fase 3, é muito importante que a fisioterapia respeite o processo biológico de cicatrização desse tendão, para que assim a gente possa evitar rupturas recorrentes. E bom, partindo para a quarta e última fase do tratamento, que é o retorno de fato desse atleta ao futebol, ela ocorre ali de 6 a 9 meses ou mais, a depender do
atleta, né? Tem a questão da individualidade biológica, que cada pessoa reage de uma maneira ao tratamento. E bom, essa fase consiste basicamente no retorno seguro ao esporte desse atleta, prevenção de lesões reincidentes e recuperação da potência e explosão muscular que esse atleta vai estar precisando, tanto para poder desempenhar bem no seu esporte, quanto para evitar que ele chegue a ter novas lesões. E agora, falando sobre algumas curiosidades sobre o rompimento do tendão de Aquiles, a gente pode observar que é um rompimento muito temido pelos atletas de esportes profissionais. E ele costuma ocorrer em atletas acima de 30 anos e que praticam esportes extremamente explosivos, como futebol, basquete, vôlei, atletismo. Bom, aqui alguns dos grandes nomes de atletas tanto do futebol quanto do basquete que já sofreram com essa lesão. David Beckham, jogador de futebol, Kevin Durant do basquete, Kobe Bryant também do basquete e o Zlatan Ibrahimovic. E estudos mostram que apenas 70% dos atletas conseguem retornar de fato ao mesmo nível competitivo que eles desempenhavam antes de ter essa lesão. Isso explica o fato dessa lesão ser algo tão temido entre os atletas. Bom, diante disso, Manel, a lesão de Lucas Moura mostra como o futebol de alto rendimento exige muito do corpo do atleta. Exatamente, é por isso que as lesões são algo muito recorrente. E a fisioterapia ela tem um papel fundamental em todas as fases da reabilitação desses atletas. Seja na fase inicial, em que só tem como objetivo controlador, até a fase final, que é o retorno de fato aos gramados. E aí o principal objetivo no tratamento desse atleta vai ser trazer segurança, força e também a qualidade do movimento. Com certeza, isso é importante para que ele possa voltar a desempenhar o seu papel como atleta, da melhor forma possível. E é isso, hoje a gente encerra o nosso podcast nosso Fisiocast e nos acompanhe para as próximas. Lucas Moura tá lá, dominando a bola, e aí do nada, lesão. Caiu, chama a equipe médica e aí foi o que? O tornozelo. Mostra a lesão. Bom, diante disso, Manuel, a gente pode perceber que a lesão de Lucas Moura retrata como o futebol é um esporte de alto rendimento e que exige muito do corpo do atleta. Exatamente, e a fisioterapia ela tem um papel fundamental em todas as fases. Assim, eu pego a bola. Aí, os jogadores de alto rendimento aí. Pensei que você ia pegar a bola aqui. Aí, Lucas Moura. Doido pra dar o carrinho já. Vai ter narração também, eu vi? Pode ser, vai. Lucas Loura. Lucas Moura. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la.